Estamos na nossa série de provérbios e hoje nós vamos falar sobre Provérbios 5. É um assunto de adulto. É importante que não tenha criança aí pertinho de você hoje, porque nosso assunto hoje é mais para adulto. E nós estamos o quê? No livro de Provérbios. Muitas palavras em poucas palavras. Como eu já disse para vocês, Provérbios, ele o que? Até o 9º capítulo nós temos o que? Falando muito sobre a sabedoria, sobre o entendimento. É um pai dando conselho a seus filhos amados que somos nós. Depois nós vamos ver cada versículo dizendo um ditado, um provérbio. E aí nós vamos ter muita coisa para cada capítulo. E hoje, em especial, também é o Dia dos Namorados. E por coincidência, nós vamos falar de Provérbios 5. Não existe coincidência, né? Existe Deusciência. E o Provérbio 5 vai falar muito de relacionamento entre homem e mulher. E isso nós vamos nos remeter um pouco até ao dia de hoje. Aproveitar e falar um pouquinho sobre o dia de hoje também. E antes de nós começarmos, eu queria até falar alguma coisinha com vocês, porque Salomão escreveu Provérbios. Ele pediu sabedoria ao Senhor, porque ele queria governar o povo. Então, sempre que nós pedimos algo ao Senhor, nós temos que entender para que nós queremos algo. E também, tudo que acontece na nossa vida, nós temos que perguntar para que aquilo está acontecendo. E muitas vezes nós perguntamos assim, por quê? Porque bem eu? Porque tem que ser comigo? Agora, quando a gente começa a mudar a nossa pergunta para quê, vai nos levar a ter um pensamento acima de vitimismo. Vai nos levar a ter um pensamento acima para nós podermos perceber o que nós podemos aprender com aquilo. E Salomão, ele pediu sabedoria para um objetivo, para governar o povo. Então, vamos perceber para que nós estamos solicitando as coisas. E olha só, eu queria compartilhar antes aqui com vocês de começar o Provérbio 5, lá Mateus 7, de 7 a 8, diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. E achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabedoria não é algo que vem repentino na nossa vida. É algo que a gente primeiro tem que pedir. De vocês estarem aqui, de eu também estar aqui com vocês. Por quê? Porque ao momento que eu compartilho com vocês, eu acabo ganhando. Ao momento que vocês colocam um comentário, eu ganho muito mais. E nós vamos compartilhando esse ganho em sabedoria, né? Então, nós pedir, dar-se-vos-á, buscai. Quando nós estamos aqui laborando no livro de Provérbios, nós estamos fazendo o quê? Buscando. E a gente está batendo para que nós possamos ganhar mais esse entendimento, mais essa sabedoria. Aí diz assim, pois todo aquele que pede, recebe. Agora eu pergunto, o que nós estamos pedindo para poder receber? Porque quando nós pedimos, se não houver um para quê, que seja alinhado com a vontade de Deus, dificilmente nós vamos ter resposta disso, tá? Então, olha, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. É bem interessante, amadas. Eu falo mais amadas, eu sei que muitas vezes tem homem aqui, mas como a maioria com quem eu converso são as mulheres, então eu uso mais amadas. Mas se tiver homem aqui, se sintam incluídos, tá? Então, assim, nós temos que perceber se o nosso desejo, se a nossa vontade está alinhado com a vontade de Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, o que aconteceu? Essa vontade estava alinhada com a vontade de Deus, porque a sabedoria que ele pediu não era para ele ser exaltado, para as pessoas olharem para ele e falar, que homem sábio, hein? Nossa, para ele se sentir assim, cheio de si. Não, ele pediu com um objetivo nobre. Deus, ele quer nos dar as coisas, mas com um objetivo nobre. Quantas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor, e quantas vezes se pede um emprego para o Senhor, e aquele emprego
te desvia de ter um coração simples e humilde? Quantas vezes se pede tanto para entrar numa universidade, num curso técnico, e aquele curso te leva a duvidar das coisas de Deus? Ele sabe também aonde nós podemos tropeçar por ainda não estarmos maduros o suficiente. Então, o ter o conhecimento é extremamente importante e isso vai nos ajudando. Então, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Deus, ele não é desse tipo. Mas muitas vezes nós estamos pedindo pedra sem saber o que a gente está pedindo, porque aquilo vai nos afetar. Nós estamos pedindo algo que vai nos fazer tropeçar. Então lembre-se, sempre quando você pedir, peça algo. Salomão pediu sabedoria e o Senhor deu para ele, além da sabedoria, o Senhor deu conhecimento, o Senhor se agradou, o Senhor deu conhecimento, deu discernimento, deu entendimento, porque sem essas três coisas não dá para ter a sabedoria aplicada na prática, né? E o Senhor ainda deu a ele o quê? Riqueza, prosperidade, deu paz ali no seu reinado. Gente, pensa bem, se você fosse Salomão, o que você pediria ao Senhor? Sabe que talvez, eu fiz essa pergunta para mim. O que eu pediria ao Senhor estando no papel de Salomão, tá? Eu acho que eu pediria ao Senhor para ele dar paz ao meu reinado. Por quê? Porque Davi enfrentou muitas lutas para constituir ali o reino de Israel. Mas quando Salomão pede sabedoria, o Senhor, a hora de dar sabedoria a ele, vai dar sabedoria para ele manter a paz. Então tem coisas maiores que abrangem as outras coisas, tá? Então é coisa só para a gente estar refletindo antes de entrar aqui e no livro realmente do capítulo 5 de Provérbios. E outra coisa que eu queria até ver com vocês, assim, quantas vezes você já tentou ler a palavra ou tentou entender um pouco melhor, mas foi difícil? E muitas vezes quando nós estamos sozinhas fazendo isso, a gente precisa de um ânimo a mais, uma motivação a mais. Mas quando nós estamos juntas fazendo isso, uma ganha encorajamento para a outra. Então eu te convido a você fazer um compromisso com você, de nós estarmos juntas todos os dias aqui de segunda a sexta, às 18 horas, para podermos desfrutarmos juntos da palavra e crescermos. E sermos essa mulher que a cada dia se transforma e transborda na vida do outro. Provérbios, então, capítulo 5. Então, essa parte do Provérbios vai dar conselhos contra a imoralidade. E por quê? A sabedoria, ela quer nos proteger. A sabedoria, ela quer dirigir os nossos passos para que nós não venhamos a tropeçar. A sabedoria quer dar luz e discernimento ao nosso andar diário para que nós não tropecemos. E começa com aquela frase maravilhosa, dizendo como: filho meu, aqui é um pai falando para um filho do sexo masculino. Lembre-se, naquela época se escrevia de homem para homem. Poucas pessoas tinham oportunidade de serem letradas, de serem alfabetizadas, só os nobres. E as mulheres não tinham a oportunidade de saber ler e escrever, e poucos homens também. Então aqui é de homem escrevendo para homem, porque senão a gente vai ler aqui, você vai falar assim: poxa, mas só fala de mulher para o homem tomar cuidado com a sensualidade da mulher? É porque nesse momento era só de homem para homem, só que hoje nós vamos ler com uma vertente tanto de homem quanto de mulher. Eu ainda vou te falar mais ainda. Como o nosso grupo aqui é mais feminino, eu vou mais para uma linha feminina hoje, tá bom? Então fala assim: olha, filho meu, presta atenção. Lembra que ontem eu falei do foco, a dificuldade que nós temos de ter foco? Então lembra sempre que ele vai falar para nós: presta atenção. As minhas palavras de sabedoria, não é palavra qualquer não, gente. Nós hoje não estamos tocando em qualquer palavra, nós estamos tocando na palavra de sabedoria. E inclina teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Todos nós temos uma tendência de inclinar o nosso ouvido para uma boa fofoca, para um segredo que só vou contar para você. Então nós temos que começar a perceber para que nós temos inclinado o nosso ouvido, né? Então, inclina teus ouvidos para compreender o meu discernimento.
Discernimento, gente, algumas Bíblias pode estar escrito bom senso, mas eu quero lembrar para vocês que tanto bom senso tem a ver com discernimento, tá? Deus saber escolher a nossa vida desde o momento que a gente acorda, escolhas atrás de escolhas. Muitas já são automáticas e outras não, tá? Então fala assim, versículo 2, assim manterás o bom senso, assim manterás o discernimento, e os teus lábios guardarão o conhecimento. Lembra, o que sai da nossa boca é o que está guardado no nosso coração. E eu deixei bem claro ontem, se você não assistiu a live ontem, eu falei bastante das gavetas que tem no nosso coração, que lá está guardado muita coisa no nosso inconsciente e reverbera pela nossa boca. Então, muitas vezes eu falo, puxa, eu falei o que eu não devia. Nossa, depois a gente se arrepende. Mas por que eu falei isso? Porque de alguma forma isso está no teu coração. De alguma forma isso está lá encapsulado no seu coração, por isso que saiu pela sua boca, tá? Então fala assim, ó o versículo 3. Provérbios 5, versículo 3. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Ô Kátia, mas falando da mulher, falei quase agora, é homem escrevendo para homem. Hoje, nós sabemos que nós temos muito mais homens que buscam seduzir do que mulheres, tá? Aqui em especial, o pai está dando instrução para o filho, para uma mulher imoral, que inclusive é casada, tá? E olha que interessante, ele fala que essa mulher tem lábios que destilam mel. Geralmente, quando se fala da mulher, o homem, muitas vezes se fala que ele é atraído mais, se fala não, é verdade, o homem é atraído mais pelo olhar. Então, ele é atraído mais por aquilo que ele vê, a mulher é atraída mais pelo que ela ouve. Nesse caso aqui, ele está falando sobre ouvir. E ele não está dizendo que ele olhou a mulher e a mulher tinha um cabelo sedoso, tinha um corpo bonito. Não, está falando da voz, o que ela falou para ele, né? E fala que os lábios dela destilam mel, quer dizer, ela fala o que ele quer ouvir. E ela fala que a voz dela é mais suave que o azeite. O azeite, antigamente, ele era esquentado um pouco e usado para dores, para massagem. Então ali se fazia massagem e ali o quê? Era uma forma da pessoa se sentir relaxada, se sentir tranquila. Então o que está dizendo aqui? Que essa mulher traz o quê? Um relaxamento para ele, que traz o quê? Aquilo que ele gostaria de ouvir, ela fala. Tem o pastor, não sei se vocês conhecem, o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre casamento, sobre relacionamento. Ele é um pastor muito engraçado, mas no meio da sua forma de falar engraçada, ele fala muitas e muitas verdades, e verdades que a igreja até hoje se ocultou, não se permitiu a falar. Existem assuntos que a igreja não fala só o que é proibido, que é isso, mas não fala de relacionamento, não vai a fundo sobre relacionamento. Nós temos o livro de Cantares, que é um livro totalmente de relacionamento, entendeu? Só que o relacionamento Deus nos deu, Deus colocou desejo dentro de cada um de nós, todos nós temos desejo, gente. Desejo não é pecado, é pecado eu não ter o autocontrole do meu desejo fora do casamento. Mas o desejo foi dado por Deus, a sexualidade foi dada por Deus. Agora, por que fala que essa mulher fala coisas que como fosse destilar mel? Porque fala o que o homem quer ouvir. Muitas vezes, um homem ele quer ouvir um elogio, ele quer ouvir uma palavra que anima ele. Imagine se esse homem ainda for a linguagem do coração, de palavras de afirmação. Então, é interessante nós sabermos o nosso parceiro, qual é o tipo de linguagem do coração dele. Porque se ele for um parceiro da linguagem de palavras, que ele gosta de ouvir de palavras de afirmação, uma mulher vai conquistar muito fácil ele pelo palavras de afirmação. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui também, amadas? Geralmente, depois que se casa, as mulheres, entre aspas, eu vou falar para as mulheres um pouco mais velhas, mulheres já acima dos 40,
tendem a fazer muito pelo esposo, no sentido até, entre aspas, de mãe. Se preocupa muito se a comida tá ok, se a casa tá ok, mas não se preocupa com a parte da intimidade. Não se preocupa muitas vezes com a parte assim de ter uma roupa mais adequada, né, dentro de casa. Né? Então, o que nós podemos aqui em Provérbios 5 aprender? Vai falar sobre a mulher imoral, mas ela nos ensina como nós também podemos ser dentro do casamento. Aqui também tem uma parte que nós podemos olhar com bons olhos. Né? Óbvio, aqui está falando da sedução fora, né? Então diz aqui, contudo, no final, essa mulher ela atrai com esses lábios de mel e com esse voz suave de azeite, mas contudo no final é o que? Amarga e fel. É afiada como uma espada de 2 gumes. Gente, está falando que a língua dela é afiada como uma espada de 2 gumes. Isso te faz lembrar alguma coisa? A Bíblia nos diz lá em Hebreus que a palavra de Deus é afiada como uma espada de 2 gumes, que vai até divide ali medula. Então, o que está dizendo? Lá em Tiago 3 nos diz o quê? Que existe a sabedoria desse mundo, que ela é maligna, animal e terrena. Então, existe uma sabedoria também que é afiada como uma espada. Mas a palavra, ela é a palavra e corta tudo. Veja só, o próprio inimigo, ele vem até nós, o inimigo, para relativizar a verdade. Gente, o inimigo foi capaz de tentar Jesus. Quanto mais a nós. Quanto mais nós, o inimigo não vai tentar. Então, por isso que nós temos que fugir desses caminhos, porque a nossa tendência a nossa natureza é tendenciosa a isso. Então, a gente tem que se olhar e prestar muita atenção a esses detalhes, tá? E aqui vai dizer assim, olha, que os pés dela correm para a morte e seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Né? Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Gente, a mulher que se coloca nesse papel de prostituição, de vender muitas vezes, hoje aqui no Brasil nós temos muito, sobre vender o seu próprio corpo. Se você for levantar a história íntima dessas mulheres, vocês vão ver muitas dores incrustadas aí. Eu já tive a oportunidade de atender mais de uma garota de programa, e quando elas contam da história, uma delas, o pai colocou o pai a colocou para a prostituição com 10 anos para trazer dinheiro para casa. Então, olha só, o próprio pai, aquele que tinha que proteger, acolher, colocou ela para essa, entre aspas, ser usada para trazer o dinheiro para casa. A outra, o que? Nunca nem soube quem é o pai. Então, e quando falava a respeito de pai, era como se eu estivesse falando a respeito do diabo, porque ela não queria, falou, não quero que toque nesse assunto. Então, essas pessoas, elas trazem dores muito profundas e acabam não tendo noção que elas estão fazendo. São dignas de dó? Sim, porém, todos nós trazemos lacunas emocionais, feridas emocionais, cada um numa intensidade, e dependendo do temperamento, do que aconteceu, isso pode ser muito maior. Contudo, nós agora, depois de adultos, nós que temos que ir atrás da nossa cura, nós que temos que ir atrás dos problemas que temos para que nós sejamos curados. Então, vem também essa oportunidade. E eu quero salientar mais uma coisa, já que a gente está num texto tão delicado. Hoje em dia, eu desconhecia o tráfico de pessoas. Eu desconhecia como era tão sério no nosso país o tráfico. Antes era muito de mulher, hoje já tem mescla também de meninos, tá? E principalmente as crianças. Então, eu percebo, eu fui mãe, já muito tempo atrás, e eu percebo o quanto eu fui ingênua, gente, contra a malícia desse mundo, contra as coisas que acontecem. Hoje eu acompanho uma ONG que chama Dignidade, e é uma ONG que faz resgate de pessoas que são
comercializadas. Então, eu fico sabendo de cada coisa que eu falo, gente, não dá para acreditar que isso é verdade. Não dá para acreditar. E assim, para eles conseguirem resgatar uma pessoa, demora muitas vezes anos, e eles conseguem, quando essa menina que foi aí sequestrada com 8 anos, consegue deixar elas saírem quando elas estão com 30. Porque para eles, 30 anos, aquela pessoa já está batida. Entendeu? Porque eles colocam muita droga para a pessoa também levar aquele tipo de vida. Então, o que eu estou querendo dizer assim? São pessoas realmente que têm muitos problemas, tem outras que têm muitos sequestros acontecendo. Eu montei uma comunidade de mulheres transformadas para transformar. Dentro dessa comunidade, eu trago também especialistas para conversar conosco. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é sobre como abrir o nosso olhar para os perigos voltados principalmente para o sequestro de crianças, para essa maldade que muitas vezes não está no nosso olhar. E eu quero, se vocês quiserem anotar, eu vou até colocar aqui um filme muito interessante, se vocês quiserem assistir. No original chama Gangubai, é um filme verídico, só que no Netflix eles fizeram uma tradução horrível, tá? No Netflix tá assim, A Voz do Empoderamento. É uma indiana de uma classe média para alta, que o namorado comercializa ela para casa de prostituição sem ela saber. Então, e aí você vai ver lá naquele meio que 95% das meninas que estão ali e das mulheres que estão ali foram comercializadas. Então, na mesma situação que ela, né? Então, existe um contrabando muito grande que nós desconhecemos. E hoje, a mulher, por ser mais assim, quando ela recebe um galanteio, quando ela recebe também, como eu disse para vocês, as mulheres tendem a se curvar mais pelo galanteio, o homem se curva mais pelo olhar. Então, as mulheres hoje, principalmente em rede social, começam a namorar por rede social e o cara é de fora e no fim não é nada disso. Vai encontrar com a pessoa e no fim é um sequestro para o quê? Para essa parte do uso humano. Então, nós temos que ficar atentas. Hoje, eu não tenho assim filha tão jovem, quer dizer, minha filha tem mais de 20 anos, mas eu vejo que nós, principalmente mulheres mais maduras, Deus nos incumbiu de termos sabedoria para ajudar as mulheres mais novas, para ajudarem nossos filhos, nossos netos e as outras que estão para o enlace, né? Então aqui em Provérbios 5, voltando, é homem escrevendo para homem, por isso que está focando na mulher imoral, tá? Mas eu também estou trazendo um contexto do Brasil e estou trazendo um contexto mundial, que pelo menos para mim, eu era realmente nécia. Eu estou tendo essa visão mais clara agora, mediante essa ONG que eu estou acompanhando um pouquinho mais de perto, tá? Então, essas pessoas, elas têm traumas, essas que realmente vão lá voluntariamente, temos muitas que vão voluntariamente. Só que se você vai ver a história, já começou lá atrás. Outras estão lá porque houve até uma venda, tá? Então diz aqui, ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas, né? Perdeu o bom senso, perdeu o discernimento, perdeu a sabedoria. E agora diz aqui, o 7, agora, portanto, meu filho, dai-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Amados, o quanto nós precisamos ter sabedoria para conversar. Quando o filho é pequeno, é tão mais fácil conversar, mas quando você vai conversar com o adolescente, você tem que ter outras formas de conversar. Tem que entrar no mundo dele, saber realmente o que ele gosta e entrar naquela conversa, tá? Para que ele possa nos ouvir. E diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da casa dela, para que não entregues aos outros a tua honra, a tua vida, a tua finança. Porque esse jovem aqui, a gente vai ver que ele se facilitou, ele ficava andando ali perto da casa da mulher, né? Então diz assim, olha, para que não entregues a outros tua honra,
para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Amados, infelizmente, eu tive um pai que foi muito infiel. Meu pai era uma pessoa muito vistosa, muito vistoso, muito bonito, atraente. E também as mulheres vinham atrás dele, ele também ia atrás das mulheres, né? E meu pai tinha facilidade para o empreendedorismo, meu pai tinha facilidade para fazer negócio, mas da mesma forma que ele fazia negócios, ele deixava todo o dinheiro, toda a renda na mão da prostituição. Ele saía de casa, saía do serviço na sexta, voltava no domingo de madrugada para segunda e não conseguia ir trabalhar na segunda. Então, e voltava sem nada. Então, assim, isso, vai roubando a família, vai roubando o investimento financeiro, vai roubando tudo da pessoa. Então, hoje, claro, isso já faz muitos anos atrás, mas hoje, com certeza, existem redes sociais que a pessoa nem precisa sair de casa, né? Pela rede social, hoje tem o sexo virtual, tem muitas outras coisas, tem a parte de ficar muito na pornografia, né? Tudo isso, o coração tá indo junto. Então, vai estar falando para tomar cuidado, né, com essa mulher, para que você não venha se queixar no final da sua vida, que você perdeu o quê? O esplendor do seu corpo e o vigor. Versículo 12. Então murmurarás, como me rebelei à disciplina. Gente, tem criança que ela acata a disciplina com muito mais facilidade. Podem perceber, tem crianças, quando tem o temperamento mais assim sanguíneo, tá? E o colérico também, o colérico é muito de discutir, de se colocar. Aí o pai ou a mãe repreende essa colocação do filho, falando, você é rebelde, você é desobediente. Mas o colérico, ele precisa um pouco de conversa e um pouco assim até de clareza porque aquilo está sendo solicitado. O sanguíneo, ele ouve, parece que ele entendeu tudo, mas entrou por aqui e saiu por aqui. E o que isso acontece? O sanguíneo, ele tem muito mais facilidade de adentrar por caminhos equivocados. Porque para ele, as coisas não fixam muito. E ele tende a ser um pouco mais hiperativo. E ele tende a ir para áreas mais lúdicas, áreas mais artísticas, áreas mais criativas. E dentro até da faculdade, da onde estuda, essas áreas trazem muito outros falares e acaba trazendo dúvidas ao coração. E muitas vezes, dentro dessas áreas, tem muito mais permissibilidade para coisas para fazer. Então, é muito mais fácil sair da disciplina. Então, o que é interessante? Nós, como mulheres, entendermos isso para dar um tipo de educação X para cada filho. Porque quantas vezes a gente já falou assim, gente, eu tive 6 filhos, eu dei a mesma educação para todos, mas fulano de tal e ciclano tal. Por quê? Porque veio com um temperamento diferente, com uma personalidade diferente. E isso, dependendo se é uma pessoa mais da linha exata, mais da linha concentrada, para ele tudo bem, muitas vezes uma disciplina, mas pega alguém que tem uma linha mais artística. Vai assim ter um contraponto muito grande. E essa rebeldia, esse contraponto pode ir para a cabecinha da criança que ela não está sendo tão amada, tão querida. E pode trazer uma rebeldia depois na fase adulta. E não ouvir muitos conselhos dos pais. Então, por isso que é tão importante para nós mulheres conhecermos a nós e também o que é inteligência emocional, gente? É eu conhecer a mim e conhecer os outros para poder me relacionar. Deus nos fez para relacionamento. Se eu não conhecer sobre relacionamento, e não tem como conhecer sobre relacionamento se eu não conhecer a mim, né? Então, veja, aqui diz que esse filho ele foi rebelde, que se ele não ouvir, ele vai para o caminho de morte, da mesma forma que essa mulher. Né? Então, diz aqui, agora ele vai dar um outro conselho. Esse conselho já é bem assim, mais assim, focado. Do versículo 15. Portanto, bebe a água da tua própria fonte.
Sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. O que vocês entendem disso? Olha só. Bebe a água que brota da sua própria cisterna. Pode ser que aí na sua Bíblia esteja escrito cisterna. Ele está dizendo, bebe a água, usufrua daquilo que você tem. Se você é casado, usufrua ali junto com a sua esposa na linha matrimonial. Então, usufrua daquilo que você tem, valorize aquilo que você tem. Aí diz aqui, porquanto bebe da água da tua própria cisterna, sacia a sua sede com as águas que brotam do teu poço. Então, o que acontece? Muitas vezes, assim, até esse pastor Cláudio Duarte, ele fala assim, quando se namora, fica aquela assim, sede de um querer ter relacionamento íntimo com o outro. Não vê a hora, não vê a hora, não vê a hora. Aí depois que casa, muitas vezes depois de um tempo, já não tem mais tanto relacionamento. Aí ele fala assim, como pastor eu digo, espera, agora não é hora. Depois quando eles casam eu falo, gente, e agora? E agora? Porque o que acontece? Vai entrando na rotina, vai entrando na correria do dia a dia, vai perdendo o romantismo, vai perdendo a alegria ali. E o que acontece também? Muitas vezes a mulher, na hora que ela é mãe, ela fica tão focada na criança, porque é um momento daquele, o homem se sente um tanto, entre aspas, desprezado, e ele vai à procura de outra. E isso é falta de conversa, de se relacionar. Veja só, sexo é uma coisa que todo casamento tem. Sexo se fala bastante? Não. Se fala de uma forma superficial, mas não se conversa intimamente sobre sexo. Não se conversa. Parece que tem um tabu para se conversar. Mas faz parte de piada, faz parte de filmes, né? Deixa eu fazer mais um adendo que eu acabei esquecendo. Sabe aquele filme 15 Tons de Cinza? Foi feita uma pesquisa que as pessoas que viram mais aquele filme ou compraram o livro, não sei exatamente, foram mulheres acima de 40 anos, que já estão ali com o seu matrimônio muitas vezes não muito bom no relacionamento. Então ali, aquele ator Christian Grey, que elas ficaram vislumbradas, né? Que coloca no noticiário, né? Então veja só, 50 tons de cinza, tá? Então o que acontece? As mulheres ali, elas começaram a dar vazão para pensamentos. Veja só, uma vez uma cliente falou, olha, Kátia, eu assim, não tenho lá um bom casamento, mas tudo bem, eu levo o meu casamento. Eu nunca pensei em nada assim, em outro homem, em outra pessoa. Só que um dia eu tomei um táxi e assim, o motorista veio e abriu a porta do carro para mim. Eu entrei, eu estava com uma sacola pesada, né? Uma bolsa pesada, ele ajudou, acomodou a bolsa. Depois, na hora que eu fui descer, ele desceu, abriu a porta e ele falou assim, nossa, sua bolsa tá pesada, né? Ela falou assim, faz parte. Ele falou, onde você vai? Ela falou, aqui em frente. Aí ele falou, então deixa que eu levo até a porta ali para você. E levou até a porta para ela lá e colocou na porta a bolsa. Ela se sentiu tão valorizada. Ela falou assim, nossa, pela primeira vez eu senti assim, que eu estava recebendo uma atenção, um carinho. Ela falou assim, não é que eu fiquei interessada no motorista, nada disso, mas me despertou uma necessidade de ter esse carinho, de ter essa atenção. E aí na conversa, tudo depois nas sessões, eu falei assim, e você conversa sobre isso com o seu companheiro? Não, porque falta esses diálogos mais profundos. Eu convido hoje você, caso você ainda não viu, o Reels que eu coloquei hoje, que é uma mulher que entra no carro com uma rosa, com um presentinho, dá a rosa para o companheiro, dá o presentinho para o companheiro, coloca assim como que chama, gente? Aquela parte de cima do carro, coloca ali umas pétalas de flor onde tem o espelho ali, e ela desce do carro. Depois ela entra novamente no carro como se fosse surpresa. E ela, a rosa para mim, e pega o presente. Aí o presente é um colar. Aí ela vai pôr o colar e quando ela baixa para se ver, cai todas as pétalas de rosa nela. O que acontece?
Muitas vezes nós mulheres reclamamos tanto que muitas vezes nosso marido não é carinhoso, não é isso, não é aquilo. Gente, quem de vocês, quando vocês eram jovens, viu o pai de vocês ou pessoa muito próxima de vocês serem gentis, ofertar flores para suas mães? Viram essas gentilezas? Nós, a maioria dos homens, eles não tiveram também essa educação. E muitas vezes os homens eles têm mais dificuldade de ter essas percepções. Então, quem tem que ensinar o homem a isso? Somos nós, mulheres. Só que nós, mulheres, queremos que eles tenham uma bola de cristal e eles descubram que eu quero tal presente no dia tal, naquele momento. Então, hoje, uma mulher sábia, uma mulher assim que vai se transformando nessa sabedoria que Deus está nos mostrando aqui por Provérbios, ela vai também educando em amor o seu companheiro daquilo que ela gosta. E ela também vai o quê? Reparando naquilo que ele gosta e vai perguntar para ele. Porque mulher tem muito cuidado com a alimentação. Mesma coisa com filho, né, gente? Eu falo que a alegria de mãe, eu falava, né? Era ver o filho comer tudo, porque como meu filho, o mais velho, comia muito pouco, então a minha alegria era ver ele comendo tudo. Então a gente, pelo menos eu vejo que a maioria das mães se preocupam muito com a alimentação, com a limpeza, com uma boa escola e se preocupamos pouco com a parte da inteligência emocional. E isso são também os nossos esposos, nossos companheiros, e também aqui, conforme nós vamos educando nossos filhos. Nós temos que ajudá-los nessa educação. Né? Então, aqui, por que essa mulher chamou tanta atenção aqui que o pai está alertando a esse filho? Porque ela fala palavras como mel. O linguajar dela é aquilo que ela quer ouvir. Então, nós também temos que ajudar, saber do nosso companheiro. O que agrada a ele, o que não agrada, o que nós falamos que desagrada. E também falar o que a gente quer. Tá? Então, ter um diálogo mais, assim, mais íntimo. Não ter só intimidade, mas ter um diálogo mais íntimo. Então, vamos voltar aqui, que eu já entrei com tantas outras coisas, né? Então, fala, bebe da sua cisterna, tá? Das águas que brotam no teu poço. Então, na tua casa, no teu relacionamento, é a sua cisterna. Por quê? Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pela praça? É como eu disse que essa moça, essa mulher que só do motorista abrir a porta para ela, depois pegar a sacola dela, ela se sentiu desejosa de ter isso. Então, é como se os ribeiros dela estivessem transbordando pela rua e pelas praças. Alguém fez algo para ela e ela sentiu a falta de não ter aquilo dentro da casa dela, dentro da cisterna dela, tá? Que teus mananciais sejam exclusivamente teus. Deus nos deu a vida sexual para o casamento e é ali para ser somente teus. Jamais divida ele com quem quer que seja, tá? Bendita seja a tua fonte, bendita seja ali o teu lar, o teu relacionamento. Alegra-te sobremaneira com tua esposa ou com teu esposo. Ser feliz com a moça ou com o moço com que casaste. Então, olha que alerta. O Senhor nos deu isso. Foi o próprio Senhor que nos deu. Tô já com a hora adiantada. Aí ele vai falar, gazela ardorosa, esposa que te farta de prazer. Então, isso tudo a gente usa para os dois lados, tá? Então, por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por qual razão? Por qual razão? Qual o propósito? Por que se deixaria acariciar outra mulher que não seja a tua? Então, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos está diante dos olhos do Senhor. E Ele examina atentamente todos os nossos passos. Chegando aqui no último versículo. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle. Gente, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. O Senhor colocou desejos em nós. Desejos dentro de um contexto podem ser satisfeitos. Nós estamos vivendo a era
do desejo e cada um quer viver o seu desejo de forma, entre aspas, descontrolada. Então, assim, geralmente nós estamos vendo que ninguém quer regra, ninguém quer disciplina, mas a sabedoria, ela guarda e nos protege, nos dá segurança. Então diz aqui, por falta de controles, andarás inseguro e cambaleando por conta da sua insensatez. Então esse versículo quer dizer totalmente contrário o quê? A sabedoria. Contrário totalmente à sabedoria. Então eu vou dizer mais uma vez, se vocês tiverem interesse de assistir esse filme, A Voz do Empoderamento, que é o nome que deram da tradução, um nome horrível, é um filme indiano, verídico, para nós mulheres termos noção um pouco como é esse mundo, né? O que acontece por detrás que a gente desconhece. E quem ainda quiser entender um pouco mais, procura o pastor Cláudio Duarte, ele dá bastante dicas sobre casamento, de uma forma até engraçada, mas de uma forma muito profunda. Então, amadas, o que eu tinha hoje para compartilhar com vocês é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu vou colocar uma caixinha aqui para vocês estarem fazendo perguntas. E se vocês querem estar mais pertinho aqui da gente, pertinho de mim, pertinho de algumas outras mulheres, como a Sandra que está aqui, a Estael, a Ivani, que fazem parte dessa comunidade, mulheres transformadas para transformar, convido para você vir estar conosco. Se escreve comunidade, que eu te mando o link para você conhecer como que é, tá bom? Vou fazer uma oração para a gente estar terminando, desculpa pela tosse. Hoje eu levantei muito cedo, tomei friagem, e toda vez que eu tomo muito friagem, eu acabo ficando com tosse depois. Mas amém, isso não pode ser impeditivo, né? A gente tosse, toma um pouquinho d'água e continua. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças e louvor, porque o Senhor já nos protegeu de tanta coisa que nós não imaginamos. Senhor, quantas vezes nós fomos imprudentes e simples e ingênuas, mas o Senhor tem nos guardado. Mas nós queremos ser mulheres sábias, mulheres transformadas, porque nós queremos ser um canal nessa terra, para outras mulheres, para os nossos filhos, para essa geração, Senhor. Senhor, por isso, alarga a nossa visão. Alarga também, Senhor, o nosso coração e a nossa forma de nos comunicar dentro do nosso lar. Nós queremos ter dentro do nosso lar toda a riqueza que o Senhor dá, toda a riqueza que o Senhor permitiu. Desde uma boa comunicação a um bom relacionamento em todas as áreas. Senhor, queremos colocar hoje, somente que é o dia dos namorados, queremos colocar o nosso relacionamento nas tuas mãos. O nosso cônjuge, aqueles que homem, as esposas, que o Senhor venha estar nesse relacionamento e, acima de tudo, que nós tenhamos um coração dilacerado com o nosso companheiro. Em nome de Jesus. Amém.